Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. A gente está ao vivo, tá? Aqui de Tucano, na Bahia, e eu quero saber de onde é que você assiste essa nossa live. Bom, hoje, excepcionalmente hoje, eu quero contar uma história para vocês, né? Uma história que talvez vocês já conheçam, uma história até bem antiga, de um livro infanto-juvenil do Antoine. Ela é de 1952. Muito tempo, né? 1952. Eu gosto muito dessa história porque ela tem muitas lições, muitas incríveis lições. Lições maravilhosas. Lições sobre o dia a dia, lições sobre relacionamento, lições sobre a vida. E essa história é essa aqui, O Pequeno Príncipe. Eu sou tão fascinada por essa história que nessa casa tem versão PDF, tem essa versão e tem também essa versão capa dura. O Pequeno Príncipe. E sobre qual lição do Pequeno Príncipe eu quero falar essa noite com vocês? Bom, as pessoas falam muito que é uma lição de amizade, né? Que é a lição da raposa. Se coloca como uma lição da amizade. Mas a história da raposa, né? Desse encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, ele começa de muito antes. A gente precisa observar o Pequeno Príncipe desde o comecinho da história. Lá quando ele está cuidando da rosa dele no planetinha que ele vive. Quem ainda não leu o Pequeno Príncipe, né? Talvez não entenda que o Pequeno Príncipe morava num planetinha minúsculo. Todos os dias ele acordava para cuidar daquele planeta. Ele limpava os vulcõezinhos, cuidava para que as árvores não crescessem demais e o planeta rachasse. Mas, um determinado dia, ele viu uma rosa, né? E ele começou a cuidar daquela rosa. Era uma rosa muito cheia de vontades, né? A rosa do Pequeno Príncipe era muito cheia de vontades. Ela falava para o Pequeno Príncipe que ele tinha que cuidar dela. Por quê? E por que você tem que cuidar de mim? Porque eu sou única. Não existe nenhuma outra flor no mundo como eu. Eu sou única. Então você precisa recolher as larvas que aparecem, você precisa me cobrir à noite com a redoma de vidro para eu não tomar sereno. Você precisa me proteger, me cuidar todos os dias. E assim o Pequeno Príncipe fazia. Entre os muitos afazeres que ele tinha no planetinha dele, e ele era muito disciplinadinho com as funções dele, tinha essa função maior, eu diria, que era de cuidar dessa flor dele. Mas, aparentemente, o Pequeno Príncipe ficou muito chateado daquele mundinho, né, de constantemente estar fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro. E o Pequeno Príncipe, até numa parte do livro, ele fala sobre como ele olha para o pôr do sol, como ele gosta de ver o pôr do sol quando ele está triste. E um dia, acho que ele chegou a ver 25, mais de 20 vezes o pôr do sol. Porque para ver o pôr do sol no planeta do Pequeno Príncipe, só é preciso reclinar um pouquinho a cadeira, que é um planetinha muito pequenininho, né? E o Pequeno Príncipe um dia resolve ir embora. Fazer uma viagem, andar por outros planetas. E ele tem uma conversa com essa flor dele. Essa flor é uma flor muito orgulhosa, né? Diante da iminência da partida do Pequeno Príncipe, que é aquele que a protege do sereno, é aquele que cuida, é aquele que coloca a redoma, é aquele que retira as larvas. Diante dessa partida do Pequeno Príncipe, ela não se mostra tão incomodada, ela não se mostra sofrida, ela diz assim, olha, tu quer ir? Vá. Trata de ser feliz. Mas o Pequeno Príncipe ele fica um pouco preocupado com essa questão da rosa. Ficar sozinha, quem é que vai colocar redoma para protegê-la do sereno? E mais, quem é que vai tirar as larvas dela? E ela diz assim que não tem problema que tenha larvas, que assim ela vai conseguir ver as borboletas. E que não tem problema, ela tem os espinhos dela, ela pode se defender. As rosas são assim, elas têm espinhos.
Elas podem se mostrar extremamente frágeis, mas num determinado momento aparece a força delas. E a força dessa pequena flor, que dizia para o pequeno príncipe que ela era a única no mundo, se mostrou no momento dele ir embora, e ela disse para ele, apesar de estar, creio eu, que triste, que sofrida: trata de ser feliz. Segue teu caminho, faz a tua viagem, vá. E ele foi. Nessa viagem, o pequeno príncipe passou por muitos planetas. E aí o Antoine vai mostrando para a gente diversas lições, né? Sobre governos, né? Sobre tantas outras coisas, sobre trabalho, né? Sobre tantas outras coisas. Mas tem uma lição em si que sempre pega mais as pessoas, que é a lição da raposa. Quando o pequeno príncipe chega aqui na Terra, no nosso planetinha, ele tem um encontro com uma pessoa e tudo mais, mas não é desse encontro que eu quero falar. Eu quero falar do dia que o pequeno príncipe se depara com um campo de rosas. No momento que ele se depara com um campo de rosas, ele sente que a rosa dele mentiu para ele. E o pequeno príncipe fica muito chateado, porque ele pensa: ela disse que ela era única. Ela disse que não existia nenhum exemplar no mundo, nenhuma outra flor que fosse como ela. E eu chego aqui, tem um campo inteiro repleto de rosas iguaizinhas a ela. Ele ficou triste, ficou de veras muito triste, porque ele sentiu que ela havia mentido para ele. Aí vem esse encontro fascinante, que é o encontro do pequeno príncipe com a raposa. Ele acha ela bonita. O pequeno príncipe acha a raposa bonita. Ele cumprimenta a raposa. Ele pergunta: quem é você? Como você é bonita? E a raposa diz: eu sou uma raposa. E o pequeno príncipe convida a raposa para brincar com ele, né? Ele disse: eu estou muito triste, você brinca comigo? Mas ela disse que não podia brincar com ele. Por quê? Porque ninguém tinha cativado ela. E o pequeno príncipe ele ficou interessado sobre o que é cativar. E a raposa disse que cativar é criar laços. Cativar é criar laços, né? O que a gente hoje pode chamar, na nossa linguagem, tem a linguagem de 1952 e a nossa de 2021. A gente pode falar de criar conexões emocionais, né? Cativar alguém, criar laços, significa criar conexões emocionais, que são extremamente importantes e que não são fáceis de serem criadas. Muitas pessoas se relacionam, mas não têm conexão emocional nenhuma. Elas se cumprimentam, elas se falam, mas elas não criaram laços. A raposa, ela fala sobre a vida dela. Ela fala que a vida dela é uma vidinha assim, mais ou menos. Talvez como era a vidinha do pequeno príncipe lá no planeta dele. Uma vidinha assim, mais ou menos, né? O que acontece? Acontece que, sabe, os caçadores, eles me caçam e eu caço galinhas. Basicamente, a minha vida é isso, né? E ela fala para o pequeno príncipe sobre essa questão do que é cativar. E ela pede, é um pedido da raposa, ela pede para o pequeno príncipe que a cative. Me cative. Crie laços comigo, ou seja, crie conexões emocionais comigo. Crie conexões emocionais comigo. E quando você criar conexões emocionais comigo, por exemplo, eu olho para o campo do trigo sempre. E eu não ligo, não importo. Não quer dizer nada para mim. Mas quando você me cativar, toda vez que eu olhar para o campo de trigo, ele vai me lembrar dos seus cabelos. E eu vou ser feliz quando eu olhar para o trigo, porque eu vou lembrar de você. Criar laços, criar conexões é extremamente importante. E isso tem se perdido muito no mundo que a gente vive.
As pessoas têm medo de criar conexões. E a lição da raposa, ela nos mostra muito essa questão do medo de criar conexões. Lá na frente vocês vão entender, se vocês ainda não leram o livro do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe pergunta para a raposa o que é que ele faz para cativá-la. O que é que ele deve fazer? Como é que ele deve se comportar? E ela diz para ele vir todo dia visitá-la e fique a uma certa distância. E aí a gente vai se olhar no primeiro dia, no segundo dia a gente vai chegar um pouquinho mais perto, e um pouquinho mais perto, e um pouquinho mais perto. Criar conexões verdadeiras, conexões emocionais de verdade, requer paciência, requer cuidado. As coisas acontecem lentamente, sem pressa, sem agonia. Porque a gente precisa conhecer o outro e o outro precisa nos conhecer. E então, é isso que o Pequeno Príncipe faz. Ele começa a cativar a raposa. E a raposa diz uma frase que eu acho extremamente linda. Talvez para mim seja a frase mais linda do livro. Outras pessoas acham outras frases do livro Pequeno Príncipe, que tem muitas mais interessantes. Eu gosto dessa. Ela diz: se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Criar conexões verdadeiras, fortes e reais implica em estar feliz, simplesmente com a possibilidade de um encontro, com a possibilidade de estar com aquela pessoa com quem se cria laços, aquela pessoa quem se cativa. E o Pequeno Príncipe consegue cativar a raposa. Basicamente ele consegue cativar a raposa porque a raposa está desarmada em relação a isso. A raposa, ela quer ser cativada. Também tem isso. Para que você crie laços, conexões fortes e reais com as pessoas, é preciso que você esteja aberta à experiência. É preciso que você entenda que você pode se machucar. E que você queira. E que você sinalize que você quer. Então, depois de cativar a raposa, da raposa agora olhar para o trigo diferente. Da raposa agora escutar os passos. E às 3 da tarde, ela já está feliz. Depois disso tudo, o Pequeno Príncipe ele decide ir embora. E a raposa diz que gostaria de contar um segredo para ele. E esse segredo, basicamente, é a frase do livro que todo mundo mais fala, né? Ela diz para o Pequeno Príncipe para ele ir até o campo de rosas e observar o campo de rosas. Depois de tê-la cativado, depois de ter cativado a raposa, quando ele ia embora, ela disse: eu vou chorar. Eu vou chorar. Diante dessa frase, eu vou chorar, o Pequeno Príncipe, basicamente, ele coloca a culpa na raposa. Ele diz assim: a culpa é sua. Eu não queria magoá-la, mas você insistiu que eu a cativasse. Ou seja, eu não tenho responsabilidade por isso, porque não fui eu que me disponibilizei a te cativar. Foi você que me pediu. Então a culpa é sua. E a raposa disse para ele: você tem razão. A culpa é minha. E ele perguntou: você vai chorar? E ela disse: eu vou sim. E ele disse: isso significa que não foi bom o nosso encontro? Ela disse: foi bom. Foi bom por causa da cor do trigo. Olha que interessante. Quantas lições a gente tem
no pequeno texto de um livro infanto-juvenil. Quando o Pequeno Príncipe se coloca como eu não sou culpado e você não deveria chorar. Talvez ele não entenda o sentimento da raposa, né? Que talvez possa ser aí até um certo sentimento de rejeição. Mas a raposa é uma criaturinha muito bem resolvida. A raposa, ela sabe lidar muito bem com a rejeição e ela tem até segredos para contar. A raposa é um ser extraordinário dentro desse livro do Pequeno Príncipe. Extraordinário. E ela fala, basicamente, que esse encontro que eles tiveram e que vai ter um adeus, não foi um encontro ruim. Por quê? Por conta da cor do trigo. O trigo que é da cor do teu cabelo. Toda vez que eu olhar para o trigo, eu serei feliz. Eu estarei feliz. Então a raposa coloca as lembranças dessa experiência como mais importantes do que o momento da despedida. E essa é uma lição espetacular. Você vive momentos especiais, incríveis, inacreditáveis com as pessoas. Mas às vezes o seu medo da rejeição, ele é tão grande, né? E você se apega tanto a esse momento de adeus, que você coloca o adeus e o seu choro e a sua dor acima da cor do trigo, que é a felicidade dos momentos que você viveu ao lado da pessoa que você quis e que você pediu que te cativasse, porque ninguém é cativado sem querer. Não existe a possibilidade de alguém te cativar quando você não quer. Então, sim, você tem responsabilidade sobre os sentimentos que as pessoas despertam em você. A responsabilidade é sua. Você deixou, você abriu a porta, você baixou a guarda e você permitiu que alguém entrasse na tua vida de mansinho, um dia de cada vez, uma frase de cada vez, um olhar de cada vez, até você começar a olhar para a cor do cabelo dele, para a cor do cabelo dela, que parece o campo do trigo, e estar feliz pelo simples fato do trigo ter essa cor e te fazer lembrar dessa pessoa. Então, para a raposa, o encontro foi bom. E ela diz para o Pequeno Príncipe, retomando, para que ele vá até o campo de rosas. E o Pequeno Príncipe, ele vai até esse campo de rosas, daquelas rosas que ele viu, que ele julgou que eram todas iguais, a rosa dele que tinha enganado ele, dizendo que era a única no mundo. Depois de cativar a raposa, depois de estar com a raposa, e depois de entender o que são laços, conexões, e o que é cativar, frente ao campo de rosas que ele foi visitar novamente, por sugestão da raposa, tem um trecho muito interessante, que é onde o Pequeno Príncipe meio que tem um estalo. Ele fala o seguinte, quando vai rever as rosas: vocês não se parecem com a minha rosa. Vocês não têm nada a ver com ela. Ninguém as cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa, parecida a milhares de outras raposas, mas agora somos amigos e a reconheço como única no mundo. Vocês são belas, mas sem conteúdo. Ninguém está disposto a morrer por vocês. Com certeza, alguém que passe por aqui pode achar que vocês e a minha rosa se parecem, mas ela é especial. E é para mim mais importante que vocês. Pois eu tratei de regá-la, de protegê-la na redoma de vidro, de abrigá-la com o biombo. Por ela eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Eu a vi se queixar e se alegrar, ou mesmo se calar às vezes, porque é a minha rosa.
E ele virou-se para a raposa e disse adeus, depois de visitar o campo de rosas. Finalmente, o Pequeno Príncipe entende. E aí, mais uma lição, né? Muito clara pra gente, muito simples pra gente, muito fácil de identificar. Vocês não morreriam, ninguém morreria por vocês. Eu morreria pela minha rosa, porque ela é única no mundo. Porque eu tenho laços profundos que foram criados em cada momento de alegria, de tristeza, de reclamação, de chateação, no dia a dia, com os problemas do dia, né? Com o lado positivo e com o lado negativo da minha rosa. As conexões foram criadas, os laços foram fortalecidos. E sim, eu morreria por ela. Eu cuidei dela, eu a protegi, eu estive do lado dela o tempo todo. E ela é, de fato, única do mundo. E ela nunca mentiu para mim, porque ela, de fato, é única no mundo. Vocês vão ter milhares de conexões ao longo da vida. Muitas conexões vão ser muito fortes. Alguns laços vão ser partidos no meio do caminho. Mas existirão pessoas por quem vocês morreriam. E existirão pessoas que morreriam por você, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha percebido. Porque vocês são únicos. Só existe um exemplar de você na vida. E no dia que você acordar e tiver consciência disso, você vai ser igual a raposa. Você não vai ter medo mais de criar conexões, de se abrir para que os laços sejam formados. E você vai entender que se alguém tiver que ir embora, se alguém tiver que dizer adeus, essa pessoa pode partir. E você conseguirá lidar muito bem com essa situação, porque você não terá medo de rejeição, porque ninguém tem a obrigação de estar ao lado de ninguém. A vida leva a gente por caminhos diferentes. Muitas vezes existem rosas no momento que a raposa já chegou. As rosas já estavam lá. O Antoine coloca essa lição como uma lição de amizade. Eu costumo fazer uma análise muito mais a nível conjugal do que de amizade, de fato. O segredo da raposa é o seguinte. Ela diz assim, olha, você já viu as rosas e você voltou, eu vou te contar o meu segredo. Só se vê bem com o coração. Porque o essencial, ele é invisível aos olhos. Esse é o segredo. E o Pequeno Príncipe repetiu, o essencial é invisível aos olhos. É o cuidado que você dedicou à sua rosa que a fez tão especial. E ele repetiu que foi o cuidado. E ela disse, as pessoas esquecem essa verdade. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Você é responsável por sua rosa. E ele repetiu, eu sou responsável pela minha rosa. E assim termina esse trecho desse livro. E ele repetiu para nunca mais esquecer. Para nunca mais esquecer. Eu vejo mais do que o que a raposa disse para ele. E talvez o Pequeno Príncipe não tenha visto tanto assim, quando ele somente repetiu. Ela fala que o essencial é invisível aos olhos, e é. A gente vive hoje muito mais do que em 1952.
o ano em que o autor escreveu esse livro. A gente vive hoje numa sociedade da imagem, uma sociedade onde a mídia expõe corpos ideais, cria padrões. E muitas mulheres e muitos homens acreditam que são os padrões que vão fazer com que alguém queira criar laços, ou com que alguém cative, ou com que alguém crie conexões. Quando a raposa diz que o essencial é invisível aos olhos, ela coloca muito claro pra gente que independe de aparência. As pessoas vão te amar apesar de, e não por. Eu gosto muito desse conceito. Quem ama, ama apesar, ou não ama. Quem ama, ama apesar dos seus defeitos, apesar daquilo que você tem que a pessoa não se identifica, apesar das diferenças. Quem ama, ama apesar de. Não porque você é bonita, não porque você tem esse corpo, não porque você tem esse cabelo, não porque você tem esse nível social ou porque você tem esse nível intelectual. Quem ama, ama apesar dos seus espinhos, apesar do seu orgulho de rosa. Ama apesar de muitas vezes você ser assim, nojentinha. Quem ama, ama. E é fato. Quando a Rosa diz lá no começo, trata de ser feliz, ela também dá uma lição pra gente. Quer ir? Vai. E eu quero que você seja feliz. Trate de ser feliz. Esteja feliz. Tá bom. Eu me cuido. Eu me basto. Eu tenho os meus espinhos. Eu sei me defender. As borboletas virão me visitar. O sereno da noite me fará bem. Eu não viverei apenas se você estiver ali do meu lado para me cobrir e para me defender e para me proteger. Eu tenho os meus espinhos. Eu sei fazê-lo. Eu sei fazer. Então, o essencial é invisível aos olhos. Porque a gente só vê bem com o coração. E as conexões, elas são criadas, apesar da aparência, no primeiro momento, parecer tão importante, o que cativa a gente é outra coisa. É o sorriso, é o olhar, é a forma como a gente é tratada, é a forma como alguém se aproxima, como alguém cuida, como alguém protege, como a gente se sente segura ao lado dessa pessoa. Quando você está ao lado de alguém, você está feliz, está segura, está plena, as chances de você estar ao lado de uma pessoa certa são muito grandes. Quando você se sente insegura, quando você se sente pequena, quando você se sente inferior ao lado de alguém, a possibilidade de você estar num relacionamento ruim, ele é muito grande. Amor é para dois serem felizes. Não para um sofrer e viver na dependência da falsa proteção do outro. Porque, de fato, a Rosa, ela não necessitava de uma redoma. Ela não necessitava que alguém tirasse as larvas dela. Ela não necessitava de uma proteção. Ela só fazia, ela só deixava que o Pequeno Príncipe fizesse aquilo. Talvez fosse algo melhor para ele, para que ele sentisse que fazia alguma coisa por um ser único. Talvez fosse mais importante isso do que, basicamente, ela ser protegida, até porque ela falou, eu sei me defender, eu tenho os meus espinhos. Ou seja, uma frase que a gente escuta muito por aí hoje, eu quero você, mas eu não preciso de você. Eu fico com você porque eu quero você, mas eu não necessito de você. Não é uma necessidade. Eu não preciso de você para viver. Eu não preciso de você para me proteger.
mas eu quero você. Eu permito, dentro da minha liberdade, que você me cuide, que você me proteja. Eu permito que você me ame. Eu permito. Eu quero ser livre, né? A gente colocou essa frase essa semana. Eu quero ser livre para eu escolher amar você. Tem que ser uma escolha. Tem que ter liberdade. Como diz a música do Raul Seixas, se não me engano, amor só dura liberdade. E essa última frase aqui, onde ela diz que o essencial é invisível aos olhos, e ela diz assim, você se torna responsável para sempre, eternamente, pelas pessoas que você cativa. Você é responsável pela sua rosa. Talvez a raposa estivesse querendo lembrar para o Pequeno Príncipe que, apesar de ter sido uma escolha dela, que ele a cativasse. Porque foi escolha dela, foi ela que pediu, ela que solicitou, ela que baixou a guarda, ela que abriu espaço, ela que deixou que ele entrasse na vida dela. Apesar disso, ela queria dizer para ele, você é responsável pela tua rosa e você é responsável por mim. Porque quando alguém cativa alguém, ainda que a pessoa esteja baixando a guarda, ainda que a pessoa esteja disponível para ser cativada, é preciso que você entenda que existe a responsabilidade com o sentimento de alguém. E sim, você é responsável por ter cativado alguém para abandoná-la ou para abandoná-lo. Você é responsável, por exemplo, pelas conquistas que você faz, conquistas superficiais, pelos laços que você cria para atender apenas às suas demandas pessoais. E não porque você realmente se importa e você quer estar perto daquela pessoa. Então, basicamente, quando o Pequeno Príncipe diz a culpa é sua, eu não queria magoar você, você insistiu para que fosse assim. A raposa dá uma devolutiva para ele, de forma bem direta. Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa, pela sua rosa e por mim. E apesar do autor colocar como uma lição de amizade, assim, nas entrelinhas, e de muita gente observar como uma lição de amizade, eu observo mais como uma espécie de triângulo amoroso, onde o Pequeno Príncipe tinha um relacionamento com uma certa rosa, obstinada, com seus espinhos, cheia de vontades, aquela rosa que no dia a dia enchia a cabeça dele e deixava ele até meio chateado. E ele resolve que não tá bom ali do lado daquela rosa. E aí ele encontra uma raposa. A raposa, ela tá ali, ó, recuada. Ela tá com medo. Ela tá ali. Todo passo que ela vê, né? Ela se esconde, porque é um caçador. É alguém que pode machucá-la, é alguém que pode matá-la, é alguém que pode fazer mal para ela. Mas ela vê o Pequeno Príncipe e ela baixa a guarda. Ela permite aquilo. Apesar dos passos que ela ouve serem sempre em busca de fazer mal para ela, ela escolhe confiar nele. Confiar que ele vai ser diferente. Confiar que ele não vai machucá-la. Confiar que ele não está querendo fazer mal para ela. E ele chega elogiosamente dizendo para ela, você é tão bonita, você é bonita, você é bonita. O Pequeno Príncipe já começa a criar laços ali, naquele momento, muito antes que a raposa peça que o laço seja criado. Quando ele pergunta, quem é você? Como é bonita? Depois de um bom dia,
Quem é você? Como é bonita. Foi ali que ele começou a criar laços. Nessa primeira abordagem, nesse primeiro olhar, nesse primeiro elogio, muito antes do pedido dela. Mas ele diz: a culpa é sua. Outra lição maravilhosa. A gente tende a responsabilizar os outros pelos sentimentos que essas pessoas acabam desenvolvendo por nós. E sim, tem muitas pessoas que desenvolvem sentimentos que a gente sequer deu espaço para que fossem desenvolvidos. São pessoas que são mais carentes, são pessoas que veem amor onde não existe amor. São pessoas que veem coisas inexistentes. Mas na grande maioria das vezes, quando alguém baixou a guarda para se deixar cativar, quando alguém pediu que fosse cativado, quando alguém estava feliz em ser cativado, é porque num primeiro momento, num olhar, num sorriso, numa palavra, as conexões e os laços já estavam começando a se formar. Então, esse livrinho, O Pequeno Príncipe, esse livrinho maravilhoso, do Antoine, né? Um livrinho do ano de 1952, ele traz pra gente lições muito interessantes. Mas, Gi, se a Rosa era uma espécie de esposa, e você falou de um triângulo amoroso, a raposa seria quem? A raposa seria alguém que chegou e abriu o coração, tentando ocupar um coração que já estava ocupado. A raposa não estava tomando espaço. Talvez ela não estivesse nem tentando. Porque a rosa, basicamente, existia muito distante, já não fazia parte da vida do Pequeno Príncipe. Ela já tinha falado para ele: pode ir, trate de ser feliz. Mas a raposa teve que lidar com o fato de que o coraçãozinho do Pequeno Príncipe já estava ocupado por uma flor que, apesar dos espinhos, apesar de ser obstinada, apesar de ser até chatinha, era única no mundo. E uma certa feita eu falei que não importa o quanto a raposa é honesta, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é bonita, o quanto ela se deixou cativar e o quanto ela cativou. O Pequeno Príncipe sempre volta para a flor, porque foi a flor que criou uma conexão muito maior com o Pequeno Príncipe. Isso não quer dizer aqui que todas as vezes que um Pequeno Príncipe sai pelo mundo, ele não cria conexões mais fortes com as raposas que ele encontra por aí. Raposas compreensivas, doces, divertidas, cheias de segredos, de mistérios, cheias de vivacidade, né? Cheias de amor. Isso não quer dizer. Mas nesse caso, nesse livro, O Pequeno Príncipe tinha uma conexão muito maior com a Rosinha, que falava para ele: trata de ser feliz. Sai pelo mundo, faz o que você tem vontade. Eu fico. Eu não preciso de você. Eu quero você, mas eu não preciso de você. E se eu te deixei me cuidar, me proteger, me acarinhar e me amar, eu deixei mais por você, por amor a você,
do que por necessidade minha, porque eu tenho os meus espinhos. Eu sou forte o suficiente para me defender sozinha. Eu sou segura. Eu não preciso de você para me proteger, mas eu quero você ao meu lado. Se você não quer, trata de ser feliz. E essa é a lição da raposa, da Rosinha e do Pequeno Príncipe. Até mais.